Peço perdão pelo pequeno atraso, mas até que se acertem as coisas aqui, a gente prefere começar com tudo certinho. Bom, então hoje, pessoal, seminário Captação de Recursos para o Terceiro Setor. Eu agradeço a presença de todas as entidades, os representantes das entidades, vocês da sociedade civil, que vêm aqui para que nós possamos, eu também, todos possamos aprender bastante com os nossos palestrantes. Já dando andamento, eu chamo para compor a mesa, então, o professor Gustavo Assede, que é docente da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto. Também, nosso palestrante que veio de São Paulo, gentilmente aceitou nosso convite, o Bruno Pessoa. Bruno Pessoa é sócio fundador e diretor do Abraço Uma Causa, o maior portal de captação de recursos do Brasil, e depois ele conta para a gente a história dele e o trabalho que ele faz. Chamo também para compor a mesa o professor Marcos Gomes Guimarães, da Mentoria Social do Instituto SEB. O professor Marcos vai nos contar o trabalho que eles vêm desenvolvendo no Instituto SEB, com as mentorias, com as organizações da sociedade civil. Para compor a mesa também, a nossa querida Emília Vasconcelos, que é a nossa coordenadora aqui, na verdade, deste evento comigo, com a Escola do Parlamento. Está precisando mais uma cadeira aqui, pessoal, para Andina. Palmas para a Emília, gente. Bom, o vereador Alessandro Maraca, hoje representando a mesa da Câmara e os demais vereadores que estão aqui pela casa, alguns, outros não, mas o Maraca vem representar todos aqui e tem um trabalho importante com a nota fiscal, né, Maraca, com as organizações da sociedade civil. Obrigado, Maraca. Queria saudar também a vereadora Glaucia Berenice, tem uma história longa de trabalho também com as organizações da sociedade civil, né, Glaucia? Obrigado. A palavra estará aberta para os vereadores também posteriormente. Eu queria chamar para dar uma palavra, então. Esse evento aqui na Câmara, ele é organizado pela Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento é uma entidade aqui da Câmara Municipal, que ela tem como principal objetivo a capacitação dos funcionários do próprio Legislativo, sejam eles concursados ou os assessores de vereadores. Mas também ela tem como objetivo, também principal, abrir esse trabalho para a sociedade como um todo, e para que a Câmara sirva de espaço para nós discutirmos políticas públicas e tudo que é de interesse da sociedade. Então, agradeço os dois componentes aqui presentes da Escola do Parlamento, o Eli Zacarias, que é o coordenador, e quem... ali na porta. E quem vai dar uma palavra para a gente é o diretor-presidente, o senhor Edgar Prandini. Por favor, Edgar. Bom, agradeço a presença de todos. Novamente, bom dia a todos, né? Agradeço o vereador Luciano Mega, que propôs este seminário para contribuir com as organizações que tanto trabalham no complemento, na suplementação e das atividades do poder público e inclusive, vão além disso, além de uma complementação das atividades, fazem um trabalho superior, muitas vezes, àquilo que a administração pública consegue fornecer para a sociedade, com novas ideias, né, trazendo realmente uma evolução para o atendimento às pessoas que necessitam. Então, eu agradeço a presença de todos aqui, professor Marcos, professor Gustavo, Bruno, professor Bruno, né? Professora Emília, vereador Alessandro Maraca, representando a mesa diretora da Câmara Municipal,
vereadora Gláucia Berenice, que representa aqui o corpo de vereadores da casa. E só fazendo uma colocação, a Escola do Parlamento, agora em junho deste ano, vem a completar 4 anos da inauguração, e esperamos que a partir deste aniversário a gente possa ter ainda mais evolução no trabalho da escola, sempre com a contribuição de vocês, da sociedade. Sabemos que aqui temos pessoas de toda a região, várias pessoas aqui da cidade, diversos servidores públicos aqui da casa e também de outros órgãos da administração, e essa é a intenção da Escola do Parlamento, exatamente a qualificação, o aperfeiçoamento, capacitação, e esperamos ajudar e contribuir nesse sentido. Muito obrigado, vereador Luciano Mega, e a todos os presentes. Mais uma vez, então, agradeço a presença de vocês. Nós sabemos as dificuldades que todos temos para manter essas organizações vivas, atuantes, fazendo bem para a sociedade, que a sociedade espera de vocês. Então, veio crise econômica, veio novo marco regulatório e vem dúvidas, sempre aquela luta do dia a dia. Então, por isso a ideia de fazer esse seminário. Nós tínhamos várias coisas para discutir em relação ao terceiro setor, né, os termos, a prestação de contas, mas nós sentimos a dificuldade que as entidades estão tendo, as organizações estão tendo para captar recursos. Então, esse foi o tema escolhido por nós, juntamente com a Escola do Parlamento, para que nós possamos ter uma manhã bastante proveitosa, em pessoas com bastante experiência aqui para nos passar ensinamentos. Então, espero que a gente aproveite bastante esta manhã. No meio da fala, só para lembrar, no meio da fala do Bruno Pessoa, nós faremos um pequeno intervalo, porque este seminário está previsto para terminar um pouquinho depois do meio-dia. Então, no meio da sua fala, né, Bruno, nós fazemos um pequeno intervalo para um novo cafezinho, uma água, um suco. Então, eu já vou pedir para que a mesa vá se desfazendo e que fique conosco, então, no primeiro momento, para as suas palavras, o professor Marcos Gomes Guimarães, como eu disse, coordenador da mentoria social do Instituto SEB, e a sua fala será também complementada pela fala da doutora Gisele, que trabalha também com o SEB, está fazendo um trabalho muito bacana. Para quem não conhece, acho que o convite para eles foi para que eles apresentem esse trabalho fantástico que o SEB está se propondo a iniciar agora e já acaba de iniciar, né, professor? Fica à vontade, professor. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer o convite e vocês não estranhem, mas eu vou ser breve mesmo, porque eu disse que esse evento é para vocês. A única coisa, que a minha fala, é que no dia 21 de abril, a minha formação, eu sou professor e palestrante. Trabalhei 36 anos no sistema COC de ensino. Sou um professor aposentado e palestrante. E no início de abril, eu fui convidado pela diretoria do Instituto SEB, que funciona ali no antigo Espaço Kaiser, próximo da rodoviária, para fazer parte de um programa que se chama Mentoria Social Instituto SEB. Na abertura, no dia 21 de abril, nós recebemos em torno de 20 instituições, várias pessoas, várias autoridades, e foi prometido
que as inscrições para você participar dessa mentoria social, que nada mais é do que uma capacitação para buscar recursos, o que a gente mais tem problema nas instituições é a parte financeira. Essas inscrições vão até o dia 15 de maio. No primeiro momento, eu sei que tem algumas pessoas da região presentes hoje aqui. No primeiro momento, como nós estamos no primeiro ano dessa mentoria social, a gente vai trabalhar com instituições, com creches, com pessoas que já trabalham com filantropia, mas ainda não estão regulamentadas para poder receber imposto de renda, ICMS das empresas e das pessoas físicas. No primeiro momento é só para Ribeirão Preto. Então, eu quero deixar claro que na hora que você for fazer a inscrição, lembre-se, a sua instituição, o teu grupo tem que pertencer a Ribeirão Preto. É bem provável que a partir de 2019 nós vamos estar já funcionando, e aí a gente abre a possibilidade das instituições das cidades vizinhas virem trabalhar com a gente. Resumindo, se você se inscrever como voluntário ou como instituição, você vai poder participar de um programa que vai te ajudar a correr atrás daquilo que nós sabemos. Ou documentação, ou planilha, ou orçamento, ou verba. Muito obrigado, tenha um bom dia. A doutora Gisele explica para você um pouquinho mais técnico, ela é advogada, ela vai explicar para vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas, eu sou Gisele Costa, na pessoa do vereador Luciano, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Na pessoa da minha querida Sheila Dutra, eu cumprimento todas as organizações aqui presentes e demais profissionais. Bom, como já iniciou a fala o professor Marcos, nós criamos no Instituto SEB o programa Mentoria Social. O programa vem para fortalecer, formar e dar auxílio às organizações sociais de Ribeirão Preto. Inicialmente de Ribeirão Preto, mas o intuito é que ele se expanda para a região. Então, assim, por mais que hoje nós estamos com as inscrições abertas até o dia 15 de maio para as instituições de Ribeirão, as da região, se quiserem, podem também fazer as inscrições. Por quê, gente? Nós teremos... o formato do programa. O programa, ele será formado... Oi, não está indo. Obrigada. O que é? É um programa de fortalecimento e capacitação das organizações da sociedade civil para Ribeirão Preto e região. Por quê? Nós acreditamos que o fortalecimento do terceiro setor amplia os resultados positivos no campo social e contribui para a construção de um mundo melhor. A quem se destina? Inicialmente, para todas as organizações já instituídas, regulamentadas, mas nós também trabalharemos com aqueles grupos de pessoas que já têm um programa, que já tenham... Alô? Alô? Oi, agora sim. Por grupos de pessoas que também trabalham em prol de uma causa social. O que nós queremos com estes grupos que não são regulamentados? Justamente para aqueles que queiram, a gente vai dar todo o auxílio, todo o aporte, para que ele busque essa formalização, que ele se transforme numa associação sem fins lucrativos e assim vislumbre uma possibilidade de crescimento do seu projeto, bem como também uma facilidade na captação de recursos, gestão e todo o aparato que uma organização precisa.
como está organizado? Inicialmente, como eu disse, agora nós estamos na fase de inscrição. Feitas as inscrições, as instituições que se inscreverem, as organizações, passarão por um processo seletivo, que se iniciará com uma visita in loco, do qual nós faremos um diagnóstico dessa entidade, para que a gente possa entender quais são os seus desafios e as maiores dificuldades. E, a partir daí, nós vamos elaborar um plano para essa entidade, do qual ela passará por uma capacitação e formação. Na formação, gente, não é só para captação de recurso, tá? Nós teremos diversas áreas, porque o que nós queremos? Que a entidade alcance a tão almejada sustentabilidade. E para isso não é só a captação de recursos, nós precisamos estruturar, seja gestão administrativa, financeira, legal, gestão de projetos, avaliação do resultado e do impacto social que aquele serviço, aquele trabalho que a organização oferece, está trazendo para a nossa sociedade. E assim a gente possa realmente entender, entender não, né? Nós já sabemos qual é a importância das organizações na nossa sociedade, porque nós sabemos que o poder público não comporta toda a demanda existente. Sem o terceiro setor, seria um caos o social do nosso país. Então, o que nós buscamos é que, a partir dessa formação, desse fortalecimento, dessa capacitação, lá na frente, com a gestão estruturada, com a gestão toda certa, regulamentada, a entidade possa ter uma captação de recurso facilitada e assim desenvolver o seu trabalho da maneira que ela merece e que a nossa população merece. Então, é basicamente isso o nosso objetivo. Então, o que nós viemos trazer a vocês hoje? O projeto Mentoria Social, estamos à disposição de vocês, só procurar pelo Instituto SEB. Quem quiser, a inscrição é no site www.mentoriasocial.com.br. E assim, a mentoria traz tudo que vocês já vão vislumbrar aqui hoje, que é a questão da captação de recurso, as formas, a questão da legislação no que tange as organizações sociais e todo o demais. Como eu disse, nós temos os 7 módulos que abrange diversas áreas dentro do que de uma conduta dentro de uma organização social. É isso. Muito obrigada. Um bom evento a vocês. Bom trabalho. Pessoal, a doutora Gisele deixou à disposição, né, doutora, as formas de contato, e vocês vão ficar por aqui? Bom, então tá bom. Então vamos dando sequência ao evento. Então eu convido para fala o professor Gustavo Assede, que falará sobre o seu trabalho junto à USP e às organizações sociais, da Faculdade de Direito. Obrigado, professor. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar novamente aqui nessa Câmara Municipal para falar um pouco sobre o novo marco regulatório, as organizações da sociedade civil e o papel importante que elas têm na consecução e na execução do capítulo, do título da Ordem Social da Constituição Federal Brasileira. Todos nós sabemos que houve uma reforma do Estado na década de 90, e essa reforma do Estado da década de 90, que trouxe para a gente uma administração dita gerencial, ela diminuiu em larga escala, em larga medida, o tamanho dos entes da federação. União, estados, municípios, todos encolheram um pouco e, sobretudo, com a concessão e permissão de serviços públicos. Né? Essa diminuição do tamanho do Estado, que eu considero como ideal, né? Liberal como eu sou, eu considero isso como ideal, né? Fez com que o Estado pudesse se dirigir de uma maneira mais clara para o capítulo, para o título da ordem social, para saúde, educação, habitação, transporte. O problema é que
uma boa ideia acabou sendo, para variar um pouco, mal aplicada no nosso país. E os municípios, sobretudo, mas também os governos estaduais, por conta desse pacto federativo deletério, que beneficia a União em relação a estados e municípios, deixou os municípios e os estados cada vez mais endividados, quebrados e sem condições de atender minimamente aquilo que eles devem fazer, que é cuidar da população menos abastada, da população mais carente. Essa situação toda percorreu a primeira década desse século, os primeiros 10 anos desse século, sem ser muito percebida, porque a gente tinha ali uma sensação de segurança, né, uma sensação de bem-estar social. Eu lembro quando a gente teve a crise de 2008, do subprime, né, mal percebemos aqui no Brasil, né, só que essa década mostrou uma realidade diferente. De 2010 para cá, o nosso país lentamente foi tendo seus indicadores econômicos e, consequentemente, os indicadores sociais, porque quem mais sofre é a população carente, né? A gente viu esses indicadores se deteriorando rapidamente, né? No atual governo, esses indicadores estão indo à míngua. E o problema central é que quem cuida de população carente no Brasil hoje são vocês. Quem cuida de assistência social, de acolhimento, de retaguarda, de creche, de educação como um todo, são vocês. E vocês precisam de apoio e ajuda, nós sabemos disso. A gente lá na USP, com o apoio da Eleva, da Emília Vasconcelos, que aqui está, que é a nossa guru lá, nossa grande líder, com o apoio da Fundação Sadaced, que eu represento como vice-presidente, com o apoio da própria Universidade de São Paulo e com o apoio, fomento fundamental, né, Emília, da Fundação Valdemar Barnes-Li Pessoa, que tem nos ajudado já há um ano. Nós estamos buscando capacitar as organizações da sociedade civil, não só para se adequarem ao novo marco regulatório, que já não é tão novo assim, né? A 13019 é de 14, em que pese ela tenha entrado em vigor para os municípios, isso que mais nos importa, em 1º de janeiro de 2017, né? Mas não só capacitá-los para atender os ditames da nova legislação, mas agora, nessa nova fase, sob a liderança da Emília, nós estamos procurando lentamente capacitá-los também, como esse belo trabalho que o Instituto, apresentado pelo nosso colega, está fazendo. Então, nós estamos pretendendo também capacitá-los para organizar seu planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico, ele pode impulsionar rapidamente a sua condição de captar recursos. E mais, não só do poder público, porque a gente sabe das limitações que o poder público tem numa cidade como Ribeirão Preto, na região de Ribeirão Preto. Falta dinheiro. Falta dinheiro, às vezes sobra vontade política. No âmbito da Fundação Sadaced, nós temos percorrido o interior de São Paulo e temos conversado muito com prefeitos municipais. Na verdade, boa parte desses prefeitos hoje é extremamente bem intencionado em se adequar a regras de compliance, se adequar a regras de bom entendimento do trato da coisa pública, só que falta dinheiro. Existe um rastro imenso de malfeitos de gestões anteriores que chegam à prefeitura e endividam a prefeitura. Então, às vezes, nós da sociedade civil, vocês, as organizações da sociedade civil, chegam ali a uma secretaria de assistência social, a secretaria de governo, a secretaria de administração, com um pedido e voltam com uma negativa, ou então, né, voltam com uma quase negativa, com dinheiro oferecido que não cobre nem parte das suas despesas. Quantas vezes no nosso trabalho da USP, a gente ouve entidades dizendo, isso aqui só dá para 25% do meu gasto mensal. Eu atendo a população de Ribeirão Preto, eu acolho a população de Ribeirão Preto e a prefeitura, que deveria fazê-lo, não consegue me repassar esse recurso. Meus amigos, bem-vindo, essa é a nossa realidade. Nós vamos ter que aprender a nos planejar, já que vocês têm uma verdadeira profissão de fé, né? Vocês escolheram, né? Vocês escolheram essa profissão de fé, né? E merecem loas por isso. Mas já que escolheram, vamos aprender a nos planejar. Nós precisamos saber como explorar a compaixão, o amor, a amizade da sociedade civil da nossa cidade, do empresariado. Trabalho bonito apresentado aqui agora há pouco, pelo SEB, pelo Instituto SEB, pelo belo trabalho que o SEB faz em Ribeirão Preto.
Trabalho muito bonito também do São Francisco Saúde, que tem feito com a gente por intermédio da Fundação Valdemar Barnes Pessoa. Nós precisamos explorar essa capacidade, não só desses grandes conglomerados econômicos, mas também individualmente daquele vizinho, daquele amigo, daquele cara caridoso que não tem tanto para dar, mas que quer apoiar a sua entidade. Eu apoio uma entidade com um pouco que eu tenho. Eu sou professor, proletário, sujeito humilde, não tenho aí muito dinheiro para gastar, mas apoio a mesma entidade do Adão do Carmo Leonel há 10 anos, com pouco, mas com o que eu posso. Nós temos que aprender a nos planejar para poder explorar essa condição. O país não vai sair da crise com facilidade. Não esperem que a eleição desse ano resolva as mazelas do Brasil, pois ela não vai, né? O quadro brasileiro hoje é um quadro periclitante, problemático. Nós temos um problema institucional seríssimo. Nós não confiamos mais em boa parte das nossas instituições postas. Nós não confiamos em parte do Executivo, nós não confiamos em parte do Legislativo, e uma coisa incrível que não acontecia no Brasil até pouco tempo atrás, nós não confiamos mais no Judiciário. Caiu a máscara que o Judiciário é imparcial. Caiu a máscara que ele é imparcial porque na vida da gente há uma coisa chamada ideologia. A ideologia está no óculos que a gente usa, a ideologia está na comida que a gente come, se a gente bebe ou se a gente não bebe, álcool, né? Se a gente usa carro ou não usa carro, se a gente come carne ou não come carne, isso tudo é ideológico. Nenhum juiz é imparcial. Ele vem com uma carga de ideologia que ele recebeu dos seus pais, e graças a Deus que recebeu dos pais, né? Porque a família é o centro de tudo, mas ele vem com essa carga. Quando ele julga com essa carga. O problema é que a gente não tinha essa ideia até há pouco, porque a gente não tinha mazelas no judiciário como a gente tem hoje, o direito penal do inimigo, que condena sem provas, né? O ativismo judicial, que te dá o remédio biológico para ela, mas não dá para ela, né? São situações que hoje no Brasil não vão mudar. Por um longo tempo, nós vamos viver uma crise institucional. E vocês são a ponta dessa corda. Vocês são a ponta desse iceberg. São vocês da sociedade civil e, sobretudo, vocês que são organizados para atender a sociedade civil e a coletividade, que mais sentem a crise. Todas as quintas-feiras que nós temos reuniões na USP com a Emília é testemunha disso, a gente vê nos rostos das pessoas, né, Emília, uma certa aflição. O ambiente é sempre muito leve lá na sala de aula, mas a gente vê aflição, a gente vê preocupação, a gente vê que todo mundo está preocupado com o próximo dia 10, com o próximo 5º dia útil, com o dia do pagamento, como manter aquela enfermeira, como manter o atendimento, como manter a casa em ordem. E as entidades mais antigas sentem mais, né? Isso é uma coisa incrível, como a entidade nova, ela é ágil. A entidade nova é fácil, né? Por quê? Porque ela não tem as mazelas de 30 anos de passado, não tem as trabalhistas. Mas eu imagino nessa crise você que tem uma entidade com 30, 40, 50 anos de atuação em Ribeirão Preto. Você precisa se programar, você precisa buscar as boas ideias, como Abraço Sua Causa, que vai falar daqui a pouco aqui, o instituto que se apresentou anteriormente a mim, o nosso apoio. Você precisa se organizar, você precisa se preparar. Há uma competição nesse mercado. Não parece, né? Mas vocês competem entre si, porque os recursos são escassos. E na crise você compete ainda mais. Só que eu vou te dizer uma coisa, mesmo na crise, mesmo admitindo que vocês compitam entre si, vale a pena cooperar. A cooperação, ela é fundamental. A própria Lei 13.019 traz oportunidades de cooperação, oportunidades importantes. Você pode montar projetos conjuntos. Ah, é um jargão, juntos somos mais fortes, mas é um jargão real. Você precisa montar grupos de pressão, atuar junto ao poder público de maneira uníssona, buscar recursos junto à sociedade civil com aqueles com quem você tem, que você gera sinergia. Há atividades complementares entre vocês. Vocês precisam interagir mais. Às vezes você tem uma diferença com um colega que atende de maneira complementar a você, tenta superar. Em vez de falar com o presidente da entidade, fala com o vice, fala lá com o tesoureiro, que é o cara do dinheiro,
né? Conversa com alguém, tenta superar essa diferença, né? Eu sou a prova viva disso, eu tenho amigos comercialinos. Quão difícil é para mim, né? Botafoguense de raiz, mas tenho amigos de tomar cerveja, o que é impressionante, né? E são comercialinos, né? A gente tem que saber olhar o outro, e esse talvez seja o começo da superação da crise brasileira. Aceitar as diferenças, aceitar quem pensa de maneira diferente. Eu sou um liberal, eu admito isso. Eu sou um liberal. Mas não tenho nada contra aqueles que são neoclássicos, ultraconservadores, ou que são socialistas. Não me importa. Você tem que saber aceitar a diversidade. Talvez aceitar a diversidade e talvez trabalhar em conjunto seja um caminho para superar a crise, seja um caminho para poder atender mais e melhor, seja um caminho para colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite sem tanta preocupação. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, professora Sede, muito instrutivo e, como sempre, muito esclarecedora a fala do professor. Apesar de botafoguense, segundo meu colega aqui, Alessandro Maraca. Bom, mas é isso, professor. Eu acho que aceitar a diversidade é o caminho, né? Nós falamos isso sempre, em todos os seus aspectos. E também o fortalecimento das instituições. Então, o legislativo, esse novo legislativo, nesse mandato, ele tem procurado realmente o fortalecimento dessa casa, a independência. Vereador Maurício, da Vila Brande, chegando. Fique à vontade, vereador. E o executivo fortalecido, o judiciário também tem que ser fortalecido, a imprensa, quão importante é a imprensa, porque às vezes o problema está no legislativo, às vezes está no Ministério Público, às vezes está numa instituição, às vezes está no judiciário, e a imprensa sempre nos ajudando. E principalmente a participação da sociedade, acho que é o caminho principal, é a sociedade participando. E dentro do fortalecimento da sociedade, do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor, por isso nós estamos aqui. Bom, o vereador Maraca talvez não consiga ficar até o final. Poderia dar uma palavra agora, vereador, porque ele deve ser a vereadora Glaucia que fica até o final conosco. Pode falar posteriormente, né? Obrigado. Bom dia. Quero agradecer e parabenizar o vereador Luciano Mega, a Escola do Parlamento, na pessoa do Edgar, do Eli. Estão fazendo um trabalho incrível, né? Esse ano já tivemos vários eventos organizados pela Escola do Parlamento, trazendo a comunidade até a Câmara Municipal, e esse é o papel da Escola do Parlamento e esse é o papel da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, trazer a comunidade para cá, discutir os problemas que nós temos em comum, e o problema de vocês é muito importante, porque é o nosso problema. Queria aproveitar e parabenizar, primeiro, Gustavo Assede, pela exposição que ele fez, que é muito, às vezes parece que é uma opinião pessoal, mas é uma opinião que serve para cada um de nós, né? Em primeiro lugar, uma coisa que eu acho que é um consenso aqui, e que muitas vezes só o governo, e quando eu estou falando de governo, estou falando das três esferas, não consegue entender. A importância das entidades sociais para a nossa cidade, para os nossos municípios, para a vida de cada um dos cidadãos. Ninguém duvida que se as entidades sociais que hoje estão trabalhando, e muitos de vocês de forma voluntária se esforçam, perdem noites sem dormir, pensando na folha de pagamento do outro dia, pensando nas despesas, pensando na conta de água e de luz da entidade, ninguém duvida que se vocês resolverem amanhã fechar a porta, será um caos institucionalizado para qualquer governo. Nenhum governo hoje suportaria a demanda que vocês atendem. É algo incrível o que vocês fazem. Vocês estão fazendo o papel que deveria ser assumido pelo Estado, e o Estado não tem competência para assumir. É pena que o Estado, e aí mais uma vez dizendo, o município, o Estado, a União, não reconhecem muitas vezes isso. Haja vista que eu não vejo um representante do Executivo aqui hoje. Deveria estar aqui para acompanhar, né?
para acompanhar as dificuldades de cada um, para tentar ajudar, para aprender, para ajudar nesse sentido. Bom, eu queria rapidamente passar por 3 assuntos e prometo ser muito rápido, 1 minuto em cada um desses assuntos. O primeiro deles, a questão da nota fiscal paulista. E esse púlpito é muito emblemático para isso. O seu Peruque sabe disso. Nós iniciamos aqui em Ribeirão Preto, nesse púlpito, uma discussão, porque a nota fiscal paulista é algo que veio e que foi instituído e que ajuda demais muitas entidades. Porém, a mudança, da forma com que foi feita, ela causa alguns problemas. Não que sejamos contra o aplicativo, todo mundo é a favor do uso do aplicativo para as entidades. Eu acredito que em 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos, todo mundo vai estar utilizando o aplicativo com muita maestria, com muito cuidado e vai se beneficiar. Porém, a mudança abrupta dificultou a vida de muitas entidades. E nasceu aqui nesse púlpito uma luta para que o governo pudesse ter a sensibilidade de entender que daria para a gente trabalhar com o aplicativo e com a digitação das notas, como já era feito, pelo menos por um tempo. Precisamos de mudar o governador para que o governador entendesse isso e através de um projeto de lei que foi confeccionado aqui em Ribeirão Preto, que nasceu de uma ideia aqui desse púlpito e que nós pudemos fazer esse anteprojeto e mandar para a Assembleia Legislativa, que tinha sido aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais, mas tinha sido vetado pelo então governador Geraldo Alckmin. O governador Márcio França, quando assumiu, ele pegou aquele projeto que nasceu aqui em Ribeirão e falou, vou fazer um decreto, e esse decreto está favorecendo as entidades. Mais uma vez dizendo, é uma ajuda que nós precisamos dar, nós não podemos virar as costas para as entidades que digitavam as notas, mas nós queremos, sim, que o aplicativo, em pouco tempo, passe a funcionar para todas as entidades. Uma outra luta que se iniciou em Ribeirão Preto, e que nós estamos colhendo os frutos agora, né? Através de um pedido nosso, todas as APAES do Estado de São Paulo vão receber o leite em pó até o final do ano. Parece que não, mas é uma despesa a menos que você tira da entidade e que ela pode investir no custeio, né? Então, cada detalhe que a gente consegue, às vezes faz uma diferença grande na vida da entidade. E eu estou aqui, assim como o Luciano Mega, a Gláucia, o Maurício, para ouvi-los, porque às vezes um detalhe que a gente possa ajudar vocês, lá na frente, pode refletir em algo muito importante para a entidade de vocês. E para terminar, eu gostaria de dizer 2 coisas. A primeira, nós estamos lutando agora, também uma ideia que nasceu daqui, e nós estamos lutando, inclusive o seu Peruque teve em 2 audiências públicas com a gente lá, para quê? Para que seja aprovada a Lei do Desenvolvimento Social. A cultura, e aqui está o maestro Gesiel Paiva, conhece bem, tem o PROAC e a Lei Rouanet. O PROAC a nível estadual e a Lei Rouanet a nível federal. O esporte tem a Lei de Incentivo ao Esporte estadual e a federal. A assistência social, que é tão importante quanto, não tem uma lei de renúncia fiscal nesse sentido para as entidades do terceiro setor. Então, nós estamos solicitando e já criando, já tem um anteprojeto que será apresentado para que o Estado de São Paulo tenha a Lei do Desenvolvimento Social, possibilitando que empresas possam renunciar um pouquinho do seu ICMS em prol das entidades assistenciais do nosso Estado. Isso tudo está sendo feito através da frente parlamentar que foi criada e da qual eu faço parte. Sou um dos vereadores que faz parte na Assembleia Legislativa da Frente Parlamentar do Terceiro Setor. E gostaria de convidar a todos para que se interem sobre a Frente Parlamentar do Terceiro Setor e que nós possamos juntos levar demandas para essa Frente Parlamentar e trazer soluções aqui para a nossa cidade. E aí, eu gostaria de fazer um convite a toda a mesa, porque essa Câmara Municipal, com a ajuda do vereador Luciano Mega, com a ajuda da vereadora Gláucia Berenice, aprovou aqui um projeto de minha autoria que cria a Frente Parlamentar do Terceiro Setor de Ribeirão Preto. E nós precisamos, junto a essa frente, criar soluções e mecanismos para que nós possamos, enquanto legisladores, ajudar cada uma das entidades aqui presentes.
presentes. Fica aqui o meu respeito por vocês, o meu carinho pelo que vocês fazem e um pedido ao governo municipal, ao governo estadual e ao governo federal. Tratem bem nossas entidades, porque sem elas nenhum governo existe. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maraca. Então, eu acho que sempre o terceiro setor pode vir aqui nessa casa, buscar os seus vereadores parceiros. Então, está aqui o vereador Maurício da Vila Brans, o vereador da Glaucia Berenice, o próprio Alessandro Maraca, eu e outros vereadores que não puderam estar presentes, que trabalham com vocês, lutam pela causa de vocês. Então, a gente estará sempre de portas abertas aqui para qualquer entidade, como estivemos até hoje, para qualquer organização que vier nos procurar, vocês vão ter nosso apoio. Bom, dando seguimento ao nosso evento, só uma coisinha, pessoal. A Escola do Parlamento, eu estou como coordenador da Escola do Parlamento e nossos colegas estão passando para vocês uma pesquisa de avaliação. Quando tiverem tempo, o Eli, que é o nosso coordenador, está passando o questionário. Quando tiverem tempo, no final, vocês devolvam por gentileza. Bom, então agora, que gentilmente veio de São Paulo, correndo às pressas, mas gentilmente aceitou nosso convite, o Bruno Pessoa, que é provavelmente o maior captador de recursos aqui para o terceiro setor. Parabéns, já adiantando, antes da palestra, parabéns, viu, Bruno, pelo trabalho que você exerce. Toda a sua trajetória, o Bruno, ele é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, já trabalhou em agência de publicidade, empresas nacionais, multinacionais, executivo da área de shopping centers, né, Bruno? E em 2013 fundou a Abrace uma Causa, que é disso que ele vem falar hoje para a gente. E em 2017 ele lançou a plataforma Abrace uma Causa, que facilita a doação de pessoas físicas, e ele vai passar alguma coisa e nós vamos aprender com ele, Bruno. Muito obrigado, viu? Bom dia. Tá todo mundo acordado aí? Espero que o dia seja... Deixa eu falar por aqui. Espero que o dia seja muito proveitoso para vocês. Quero um pouquinho. Oi, pronto. Espero que o dia seja muito proveitoso para todos. Queria agradecer aos vereadores presentes, vereador Maraca, vereadora Gláucia, ao presidente da casa, Igor Oliveira, ao Edgar Brandini, em nome da Escola do Parlamento, uma iniciativa fantástica, aos outros palestrantes, a Emília e ao vereador Luciano Mega pelo convite e por proporcionar esse dia, que espero que seja muito proveitoso para todos. Para falar desse tema tão importante para o terceiro setor, que é a captação de recursos. Desde 2013 acompanho diversas instituições e a gente sabe que esse é um tema que aflige e talvez seja de maior dificuldade no dia a dia de vocês. Temos um probleminha técnico aqui, não sei por que não está. Agora vai. Acho que agora vai. Teve alguma... Só um segundo, pessoal. Acho que agora foi. O seminário não é sobre Abrace uma Causa, ele é bem mais amplo do que a Abrace. Eu queria só dar uma introdução, um pouco do que a gente faz. Abrace uma Causa tem a missão de engajar a sociedade em causas sociais. A gente quer que cada vez mais pessoas, mais empresas e os governos, e falando de todas as instâncias, se engajem no que vocês hoje fazem. O papel que vocês cumprem hoje é fundamental. O governo não tem competência, não tem recurso para executar diversas atividades que são hoje realizadas pelas organizações sociais. E o que a gente quer hoje, a missão da Abrace uma Causa, é fazer com que mais pessoas possam se engajar, seja através do voluntariado, através de doações, através de ideias e assim por diante. Basicamente, hoje a gente atua em 3 frentes. Uma frente que é o desenvolvimento de projetos incentivados, é uma demanda muito grande das instituições. Eu vou falar um pouquinho das leis de incentivo, mas as instituições hoje que estão fora das leis de incentivo têm dificuldade de conseguir recursos. Consultoria, tanto para instituições quanto para empresas. Tem muitas empresas hoje que não conhecem as leis de incentivo fiscal
e estão de fora e não estão deixando de aproveitar a renúncia que é concedida pelo governo para, de alguma forma, fazer um pouco a parte social que é tão importante. E, por fim, a captação de recursos em si, tanto com pessoa jurídica e, mais recentemente, através de uma ferramenta tecnológica que permite que pessoas físicas consigam doar de forma mais fácil e transparente. A agenda do dia dessa palestra, eu vou falar um pouquinho sobre sustentabilidade e captação, que vai de encontro um pouco com o que o professor Gustavo falou, né? A gente precisa se preparar, se planejar. As instituições, as organizações sociais têm que atuar mais como empresa. Eu vou falar um pouquinho sobre estratégia de planejamento. As fontes de captação de recursos, quais são as fontes hoje que as instituições, as organizações sociais podem contar? Eu quero dividir com vocês uma pesquisa recente, que saiu de 2015, que foi publicada em 2016, sobre captação de recursos, sobre doação, do Instituto de Desenvolvimento Social do Brasil, IDES. E depois eu quero falar um pouquinho sobre a plataforma, que eu acho que vai poder apoiar grande parte de vocês, uma ferramenta que facilita e dá transparência ao processo de doação. Antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre as expectativas do dia. Quais são as expectativas de vocês? Podem falar alguma coisa? O que vocês imaginam que a gente vai poder fazer hoje, aqui? Estão envergonhados, né? Dinheiro. Isso. O objetivo final é a gente conseguir mais dinheiro, mas a gente vai começar por compartilhar, pelo compartilhamento. Então, a ideia é poder dividir com vocês algumas coisas. Eu quero que isso gere reflexão em vocês. E, por fim, que inspirem, que gerem inspiração para que vocês possam sair daqui e, através de muito trabalho, porque vai ter, possam eventualmente mudar um pouco a dinâmica das organizações que vocês estão à frente. Vou começar falando sobre sustentabilidade. Esse termo, ele está muito vinculado, ou foi muito vinculado na história, ao meio ambiente. E a gente precisa desvincular a sustentabilidade. A sustentabilidade é muito maior do que só o meio ambiente, ela faz parte das nossas vidas, ela está na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na forma como a gente lida com as pessoas. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema, porque ele está totalmente associado à captação de recursos e às organizações sociais. Mas a sustentabilidade não é uma meta, não é algo que possa ser efetivamente atingido. É um compromisso com o futuro. A gente precisa guiar as nossas ações para que o futuro seja sustentável, para que a gente possa construir um futuro sustentável, buscando melhores soluções para problemas humanos, seja eles econômicos, sociais ou ambientais. Então o ambiental aparece aqui, mas ele é maior que o ambiental. A sustentabilidade está baseada hoje em 3 pilares que se unem e formam o sustentável. O primeiro pilar é o pilar econômico, né, que passa por fluxo de caixa, resultado, o dinheiro, né? Precisa entrar dinheiro. A atividade precisa ser viável financeiramente. O segundo é o ambiental, né? A gente precisa cuidar melhor dos nossos recursos ambientais: água, ar, solo, energia. E o terceiro é o social: a comunidade, a educação, saúde, o bem-estar, qualidade de vida, a equidade, né? Reduzir as nossas diferenças sociais. E quando esses pilares se unem, a gente tem a gente cria um quarto pilar, que é o socioeconômico, o socioambiental e o ecoeconômico. O ecoeconômico, a gente fala da ecoeficiência, ou seja, é a gente melhorar os nossos resultados financeiros utilizando menos recursos. O socioambiental vai gerar segurança e saúde, justiça ambiental, melhor manejo dos recursos naturais. E o terceiro, que é o socioeconômico, é o que garante ética nos negócios, competição justa, geração de empregos e menor desigualdade. Isso aqui é importante,
Isso aqui é ensinado nas escolas de administração de empresas. As empresas nos últimos 20 anos estão adaptando a sua gestão estratégica para que isso aqui seja uma verdade. E isso chegou às instituições. Hoje as instituições, as organizações sociais precisam estar atentos para isso aqui. Tá? Parece difícil, mas eu criei aqui eu queria a ajuda de vocês para vocês. Vocês vão ver como é fácil. Eu vou colocar algumas palavras aqui, eu quero que vocês me direcionem para não sustentável ou sustentável. Esgotar os recursos naturais. Vocês não sabem? Não sustentável. Reciclar e evitar o desperdício. Corrupção, já até foi. Ética. Violência. Paz. Desigualdade. Justiça social. Solidariedade. Baixos indicadores de educação. Educação de qualidade para todos. Individualismo. Está vendo como é fácil? Né? Tudo que permeia a nossa vida é fácil a gente distinguir. Para que lado tá? Quer ver? Marido que quer sair para jogar bola 3 dias por semana. Não, sustentável. Mulher que está sempre com dor de cabeça. Não, sustentável. Agora, entrando um pouco no tema da apresentação, contar apenas com uma fonte de recursos. Quando a gente olha para uma empresa, essa empresa tem um cliente. Essa empresa é sustentável? Se esse cliente parar de comprar, essa empresa vai à falência. Então, é não sustentável. Já contar com diversas fontes de recurso é sustentável. Uma empresa bem-sucedida, entenda organizações sociais como empresas. É isso que a gente precisa desmistificar. Eu vou falar um pouquinho do conceito de negócio social aqui, mas ela precisa se diversificar, ela precisa ter diversas torneirinhas de recurso, porque se uma seca, as outras continuam irrigando. E, de forma direta, né, dentro desse pilar de sustentabilidade, captação de recursos, ele está inserido no pilar econômico, onde a gente gera a viabilidade financeira para que esse processo consiga acontecer, mas ele impacta de forma indireta nos outros 2 pilares. Tá? Bom, captação de recursos. Né? O que é captação de recursos? Tentei escrever uma frase aqui que possa se aproximar bastante da realidade de vocês, mas são ações desenvolvidas a partir de um conjunto de estratégias e processos com a finalidade de levantar recursos para o financiamento de atividades e projetos. Ou seja, a gente precisa hoje de recursos para poder botar um projeto de pé, para realizar nossas atividades. Essa é a captação de recursos. Agora, o que é a captação de recursos sustentável? Né? É aquela que as estratégias de captação permitam a autossuficiência no longo prazo. A gente precisa criar iniciativas que possam nos sustentar olhando para o futuro. A maior parte muitas instituições que eu tenho relacionamento, que eu acabo convivendo, dependem de uma ou poucas fontes de recurso e muitas vezes se veem em situações de fechar. E a gente sabe que o impacto social disso é muito grande. Vocês sabem que se amanhã vocês fecharem as portas, as pessoas que são atendidas por vocês vão voltar a roubar, a usar droga. E essa é uma discussão muito grande que a gente tem com as empresas. Quando eu for falar de lei de incentivo fiscal, eu vou falar um pouquinho disso. Mas a responsabilidade de uma empresa que adota uma instituição é gigantesca. E as leis de incentivo, elas geram um problema que é a redução do investimento privado. Como eu tenho o dinheiro do imposto para usar na sustentabilidade, eu paro de gastar o dinheiro do meu caixa. Só que quando eu não tenho lucro, por exemplo, a minha empresa não tem lucro, ela não pode usar a lei de incentivo, falando aí das leis de imposto de renda. E aí eu deixo de atender as instituições. Ou atendo com menor recurso, ou atendo menos instituições, e esse impacto é muito grande, porque
no ano seguinte, no início das operações, aquelas instituições que estavam contando com aquele recurso passam a atender menos gente ou, eventualmente, até fechar as portas. Então, é importante que as empresas, e quando eu converso também com as empresas em fóruns diferentes, a gente fala bastante sobre isso. E aí está a importância da pessoa física. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Vocês viram que eu falei um pouquinho de uma palavra que, nas duas, quando eu falei de captações, né, captação sustentável, a gente fala de estratégia. Né? O que é estratégia? A estratégia vem do exército, né? Um general organizando seus recursos para atingir um determinado objetivo, que pode ser conquistar um território ou defender o seu próprio território. E isso foi amplamente absorvido pelo meio corporativo, principalmente pós-Revolução Industrial. Mas a estratégia é nada mais do que uma rota, um caminho, é um conjunto de ações desenhadas para se atingir um objetivo da forma mais eficiente possível. É o planejamento, é como que a gente sai do ponto 1 ao ponto 2 da forma mais eficiente, ou seja, como eu atinjo o meu objetivo utilizando da melhor forma possível os recursos. Não sei porque aqui já entrou. Eu queria falar um pouquinho sobre este processo. Como a gente cria a estratégia? Eu prometo que a primeira parte vai ser um pouco mais conceitual e depois a gente vai ser um pouco mais prático, mas eu acho importante dividir com vocês. O processo de planejamento ele passa por essas 4 etapas. Primeiro, fazer um bom planejamento. Tá? Depois a gente precisa se organizar. Quais são os recursos que eu preciso para botar esse planejamento em prática e efetivamente atingir meu objetivo? Depois eu preciso efetivamente colocar essas ações em práticas e dar a direção, guiar o processo e, por fim, controlar. A gente precisa controlar. Essa parte é uma parte fundamental que muitas vezes a gente pula. Mas se você cria um plano e você só avalia ele no final, provavelmente você vai ter uma surpresa de que ele não vai dar certo. Tá? Quando a gente fala em planejar, a primeira coisa, a coisa mais importante sempre é se ter um bom diagnóstico. Eu vou falar um pouquinho sobre isso de forma mais específica, mas eu preciso entender onde eu estou. Eu preciso entender o que está acontecendo, se tem concorrência, quais são os meus diferenciais, quais são as minhas fraquezas, o que eu preciso fazer para me posicionar melhor naquele ambiente onde eu estou, para conseguir atingir melhor o meu objetivo. Eu preciso entender melhor esse cenário, desenhar um diagnóstico. Eu preciso definir objetivos claros. Quanto mais claro for o objetivo, mais fácil vai ser criar planos de ações para se atingir esses objetivos. O próximo passo, efetivamente, é criar os planos de ação, as atividades que vão ser realizadas para atingir esses objetivos e definir as metas. Né? E aí tem um conceito interessante que objetivo é diferente de meta. O objetivo é mais macro, a meta é um número. Então, se o meu objetivo é crescer o número de atendidos, a meta vai ser quanto eu vou crescer. Eu vou crescer 10%, vou crescer 15%, vou crescer 20%. Então é importante a gente ter números. Os números ajudam a gente a dirigir e controlar. Se você sabe aonde você quer chegar e quanto você quer andar, fica mais fácil você conseguir avaliar e controlar o que tá acontecendo. O próximo passo é organizar. A gente precisa organizar os recursos, seja eles financeiros, os recursos humanos, que são escassos. Tomar a decisão, eventualmente, de terceirizar algumas atividades, criar parcerias, unir forças. Às vezes você sozinho não consegue, mas se juntar 2 ou 3 outras organizações, eventualmente vocês consigam atingir ou se organizar melhor para fazer uma determinada atividade. Né? E criar incentivos, né? Coisas que possam motivar nesse processo. Por fim, dirigir são coisas relacionadas ao dia a dia, que é a liderança. Sempre nas organizações, e eu tenho certeza que vocês têm essa característica, existem líderes, né? Só pelo fato de vocês terem tomado a decisão de querer fazer a diferença na comunidade onde vocês estão inseridos, isso já demonstra esse espírito de liderança, e isso é importante. Em todos os lugares, as pessoas querem estar ao lado de líderes, de pessoas que motivem, que incentivem e que mostrem o caminho. Neste processo de direção, vão ter vários momentos em que a tomada de decisão vai ser importante.
porque nem sempre o que foi planejado é efetivamente possível de ser implementado. Algumas mudanças precisam ser feitas, a tomada de decisão se faz necessária. É importante haver comunicação. As pessoas que estão envolvidas nesse processo precisam estar no mesmo nível de conhecimento. As pessoas precisam conhecer. Então, se você cria um projeto e pede para uma pessoa vender este projeto, né, uma pessoa dentro da tua equipe, que ela vai a uma empresa lá vender o projeto da sua instituição, ela precisa conhecer muito a instituição, ela precisa conhecer muito o projeto, porque senão ela não consegue vender, né, ou, no final das contas, captar. E por fim, gerar motivação constante. E por fim, controlar essa sempre atividade mais chata, mas a gente precisa acompanhar as metas que foram estabelecidas, corrigir as rotas e melhorar os processos. Isso aqui, de forma bastante superficial, é o processo que as empresas usam. As empresas olham para o ano anterior, o que aconteceu? Eu cresci, eu retraí, o mercado está crescendo, eu tenho mais concorrentes, onde eu quero chegar, e aí ela vai criando os seus programas, os seus planos, as suas atividades, vai lançando novos produtos para conseguir atingir esses objetivos e ao longo do caminho vai controlando esse processo. Esse tipo de gestão precisa ser cada vez mais absorvida pelo terceiro setor. Bom, falando um pouquinho lá do diagnóstico, esse aqui é um modelo muito tradicional, mas que funciona muito bem para se fazer um diagnóstico. Tá? O modelo em que a gente olha para dentro e a gente identifica quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. Então, eu olho para a minha organização social, para a minha entidade, e identifico aquilo que eu sou bom, aquilo que a gente faz bem, aquilo pelo que a gente é reconhecido por excelência, e eventualmente coisas que a gente precisa melhorar. E eu listo isso. E do outro lado, eu observo o ambiente onde eu estou inserido. Identifico quais são as oportunidades que esse ambiente me dá e quais são as ameaças que ele me traz. Tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o marco regulatório, ele pode ser identificado como uma ameaça para algumas determinadas instituições, porque estão mais desorganizadas, porque têm as suas documentações não tão organizadas. Por outro lado, ela pode ser uma oportunidade para quem está organizado, porque vai diminuir a concorrência, porque vai ter menos gente conseguindo brigar por aquele dinheiro, se não se organizar. Então, é importante que esse trabalho seja feito. Ele pode ser feito tanto no âmbito mais macro, que é olhando para a organização social como um todo, tanto quanto para o processo de captação em si, num processo mais micro. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, um exemplo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, a gente está falando aqui em forças e fraquezas do ambiente interno e oportunidades e ameaças do ambiente externo. Eu trouxe um exemplo rápido, só para vocês entenderem um pouco a lógica, né? Mas oportunidades, por exemplo, em captação. Né? As empresas e as pessoas estão cada vez mais conscientes do seu papel. Isso é uma oportunidade. Tem cada vez mais pessoas e mais empresas que estão dispostas a ajudar. Eu vou mostrar alguns números no final que vocês vão ficar assustados. Há diversas fontes de financiamento disponíveis, ou seja, é uma oportunidade. Eu posso aumentar as minhas torneiras, né? Irrigar mais a minha instituição com outras fontes de receita. E o avanço da tecnologia. Né? A tecnologia está aí a nosso serviço. Ela pode ajudar muito, ser um facilitador nesse processo. Quando a gente olha para as ameaças, por exemplo, a gente pode a maior concorrência na captação, a mais difícil. Tem mais gente pedindo dinheiro. O dinheiro é escasso. As ações das empresas, por exemplo, elas tendem a ser mais pulverizadas. Eles querem atender mais gente. São doações menores, mais criteriosas. Eu preciso ter diferenciais. A redução das doações privadas em detrimento das doações incentivadas. Isso pode também ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade. Se eu estiver preparado para receber as leis de incentivo, isso vai ser uma oportunidade para mim. E uma maior demanda por transparência. Eu preciso mostrar o que eu estou fazendo. Né? A gente tem trabalhos fantásticos pelo Brasil afora, de instituições que fazem coisas que a gente não acredita, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês fazem parte disso tudo, mas eles não conseguem mostrar. E as pessoas ficam na dúvida
do que efetivamente é feito com o dinheiro. E esse é um problema sério. A gente tem gente que duvida do Criança Esperança. O Criança Esperança, só como curiosidade, capta 30 milhões de reais por ano. 30 milhões de reais é um domingo do Faustão em publicidade. Ou menos. Talvez 15 minutos do Faustão. É nada. A Globo não vai desviar esse dinheiro. Só que eles não conseguem mostrar para onde vai e o que é feito. E isso gera descrédito. Então a gente precisa trabalhar nesse processo. Tá? Então isso aqui é um exemplo simples, né, de uma avaliação do que é oportunidade e ameaça num processo de captação. E daqui vocês têm que desenvolver os seus planos de ação. Tá? Para a gente fechar essa primeira parte, queria falar, sustentabilidade está em tudo e não tem mais volta. Quem não tiver um comportamento sustentável, está fora. Seja uma empresa, seja uma organização social, ou seja nós mesmos, no nosso ambiente social, na nossa família, na forma como a gente gerencia os nossos recursos familiares. Se a gente olhar para a nossa família, é a mesma coisa. Se eu tiver um comportamento que eu gasto mais do que eu ganho, eu estou sendo não sustentável. Então, a sustentabilidade está em tudo. A captação de recursos e a sustentabilidade andam juntos. E o terceiro setor precisa abrir novas frentes de captação. E aqui a gente entra na segunda parte, em que a gente vai falar sobre quais são as fontes de captação de recursos para o terceiro setor. Eu vou colocar algumas aqui. A criatividade do ser humano pode ir longe, mas eu quero colocar algumas aqui que eu consiga dividir algumas coisas com vocês. Eu vou pedir para que vocês tiverem alguma pergunta, vocês anotem, guardem isso para o final. Como tem muita gente, se a gente tiver que interromper para responder pergunta, a gente não consegue terminar a apresentação. Mas, por favor, me fale aí, o que vocês pensam como fonte de captação de recursos para o terceiro setor? O que vem na cabeça? Imposto de renda? Nota fiscal? CMS? Bom, a primeira são os contratos públicos. Talvez aqui vocês estejam mais acostumados. Acho que a Emília me passou um pouco o cenário. Eu vou falar um pouco, eu vou passar super rápido, porque acho que essa parte aqui talvez menos interesse vocês. Depois as emendas parlamentares, né? A gente tem uma infinidade de uma quantidade grande de recursos hoje sob a gestão do nosso legislativo, através das figuras dos nossos deputados federais, ministros, deputados estaduais e os nossos vereadores. E que elas podem atender às demandas de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O terceiro, criação de produtos e serviços. Aqui eu acho que começa a entrar um pouco um lado mais criativo. As instituições que estão despontando hoje, elas estão desenvolvendo produtos, estão vendendo produtos e estão usando o recurso da venda dos produtos para financiar suas atividades. Esse é o conceito do negócio social, eu vou falar um pouquinho mais para frente. A doação direta, que eu acho que é a doação sem incentivo fiscal, né, que não vem do imposto. E, como vocês bem falaram, as doações que vêm do incentivo, as doações incentivadas. Como eu falei, eu vou passar rápido, mas os contratos públicos, imagino que vocês sejam até mais familiares do que eu, passam por chamamentos, as prestações de contas mais criteriosas, as verbas são carimbadas, enfim. Aqui é um pouco do número das emendas. Eu queria que vocês atentassem aí. A estimativa para 2018. A gente tem, para esse ano, uma estimativa de mais ou menos 9 bilhões de reais só de verba federal, que vão estar na mão dos nossos 513 deputados federais, mais 81 senadores. Muitas instituições hoje têm estruturas em Brasília, atuando junto aos deputados federais para conquistar um pedacinho dessa verba. Ontem mesmo eu vi um vídeo do Milton Neves agradecendo a emenda parlamentar de um deputado federal, que me fugiu o nome agora, para o Hospital Amaral Carvalho, aqui de Jaú. O Amaral Carvalho tem uma pessoa lá em Brasília, né? Talvez cada um de vocês tenha uma pessoa em Brasília seja inviável, mas
talvez todos juntos ter uma pessoa em Brasília faça sentido. E vocês passem a conseguir brigar e mostrar mais o trabalho que é feito aqui no interior de São Paulo, para quem está lá em cima, em Brasília, e não consegue ver, né? Não consegue identificar. Eles estão atendendo pedidos de quem está indo lá bater na porta. E apesar de ser muito dinheiro, ainda assim é um dinheiro finito, né? Mas é um ponto importante para vocês. Acho que isso aqui é um exemplo, só para vocês entenderem mais ou menos em termos de percentual. Isso aqui é uma distribuição de uma emenda parlamentar de um deputado federal, num ano em que a verba por deputado foi de 25 milhões. A saúde tem, por obrigatoriedade, 50%. Tá? Então, 12 milhões e meio aí foi destinado para a saúde, mas a gente tem 7% para assistência social, 3% para educação, 8% para agricultura, 7% para o esporte, 1% para o lazer, apoio à microempresa, 5%, o desenvolvimento urbano recebe bastante recurso, com 19%, e a pesca com 0,5%. Óbvio, esses percentuais eles variam, com exceção da saúde, então é importante que vocês estejam atentos e que eventualmente pensem em como ir buscar no âmbito federal lá em Brasília, aqui no Estado, né, com os seus deputados estaduais e, obviamente, com os vereadores, que também têm recurso. Tenho certeza que fazem. Aqui não tem. Em Brasília. Perfeito. Bom, vamos passar agora para o próximo, que eu acho que talvez seja um tema mais... São produtos e serviços, né? Produtos e serviços, o desenvolvimento de produtos e serviços que possam gerar receitas para financiar atividades. E o interessante aqui é o termo receitas recorrentes, né? A gente consegue gerar receitas com constância para financiar nossas atividades. Eu queria passar um vídeo super rápido que traz para vocês o conceito de negócio social, tá? E depois eu explico para vocês um pouquinho com mais detalhe. Que tem como missão a solução de um problema social. São autossustentáveis financeiramente e não distribuem os seus dividendos. É similar a uma ONG, pois tem uma missão social, e também é similar a um negócio tradicional, um negócio convencional, pois gera receita que cobre os seus custos. Além disso, é uma empresa na qual, se houver um investidor, esse recupera seu investimento inicial, mas o lucro que é gerado por esse negócio social é reinvestido na própria empresa para ampliação do seu impacto social. O sucesso do negócio social, ele não é medido, ele não é avaliado pelo total de lucro gerado em um determinado período, mas ele é avaliado pelo seu impacto, pelo impacto criado para as pessoas, para o meio ambiente ou pelo problema que pretende resolver, pelo problema social que pretende resolver. Os negócios sociais, eles têm por objetivo solucionar um problema social. Imagino que todos vocês devem olhar para as instituições que vocês estão à frente e olhar, é o que a gente faz, né? A gente tenta resolver um problema social. E os negócios sociais, eles não são medidos pelo resultado que ele gera, não distribui dividendo, ou seja, distribui resultado para os seus acionistas, e sim, ele reinveste tudo para que isso seja, para que o impacto seja amplificado, para que ele seja aumentado, tanto o impacto a pessoas quanto o impacto ao meio ambiente. Eu trouxe aqui alguns cases que eu achei interessante, mas hoje a gente tem acesso a uma ferramenta que é fantástica, né? Que é a internet e o Google, que organiza essa bagunça toda. Tem muita coisa legal, muita referência legal na internet de casos bem-sucedidos de negócio social que podem servir de inspiração para vocês. O primeiro que eu trouxe, para falar um pouquinho antes ainda dos casos, né, mas que tipo de negócios podem ser gerados, né? Então, eventos, artesanato, alimentos, vou mostrar um caso aqui de alimentos, vestuário, consultoria, tem instituição prestando consultoria para a empresa.
por incrível que pareça. Quando a gente olha para eventos, talvez sejam mais familiares para vocês, né? Realização de leilões, de gado. A gente vê iniciativas muito bem sucedidas ao redor do país, bem organizadas e que arrecadam bastante dinheiro através de doações de animais, doações de automóvel, de moto. Muita gente, instituições menores, realizando atividades como bingo, bazar, rifas, para complementar o orçamento. E aí, isso aqui tem que estar no teu planejamento, né? Quando a gente cria um planejamento, a gente tinha um cronograma e a gente cria quais são as atividades que eu vou realizar no ano para trazer recurso. Então, se eu vou realizar uma rifa de uma moto, por exemplo, qual é o potencial de arrecadação que eu posso fazer? 5 mil, 10 mil, 15 mil? Eu tenho certeza absoluta que se vocês baterem na porta das concessionárias locais, organizarem, derem visibilidade para elas no evento, vocês conseguem. Por exemplo, uma moto para fazer uma rifa. Se você organizar 4, 5 ao longo do ano, qual é a capacidade de arrecadação que vocês têm? Isso faz parte do planejamento. É vocês criarem estimativas de quanto vocês podem arrecadar através de diversas iniciativas. Os produtos, os serviços, né, os eventos e as outras iniciativas que vocês vão desenvolver, os projetos incentivados e assim por diante. Festas de shows, o que eu mais vejo é a instituição fazendo festa junina, bazar de Natal, em que toda a venda dos produtos é revertida para a instituição. E são tipos de evento que eles acabam recebendo muita ajuda em produto. Então, a cervejaria dá a cerveja, as bebidas, as empresas de bens de consumo dão as comidas. Então, você tem um custo muito baixo, praticamente toda a sua venda vira resultado, vira lucro. E esse lucro pode ser convertido para a atividade de vocês. Uma outra iniciativa que virou moda, eu acabei até dedicando um espaço específico para elas, é a corridas e caminhadas. O que tem de instituição fazendo corridas e caminhadas? Eu acho que corridas e caminhadas, eles unem uma atividade lúdica, prazerosa, que hoje é muito praticada pelas pessoas, e esses eventos, eles sempre têm um objetivo maior, que é de conscientização. Sempre há um tema por trás, uma corrida que tem o objetivo de conscientizar sobre o síndrome de Down, ou o abuso à mulher, ou o câncer. Então, se cria um ambiente prazeroso de lazer, em que diversas pessoas têm a intenção de participar e pagar, porque se compra um kit, né, nas corridas, você vai lá e paga 25, 30, 40 reais para participar daquela brincadeira, né, daquele momento prazeroso, e ao mesmo tempo, esse recurso, ele enche a torneirinha da instituição, na semana seguinte pagar salários, pagar comida, pagar a luz e assim por diante. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver bastante coisa. Eu tentei trazer aqui até de instituições menores, né? Normalmente a gente vê muita coisa das grandes, porque está na mídia, né? A Elemídia agora tem praticamente a cada 30 segundos aparece uma comunicação de alguma instituição. A Elemídia são aqueles televisores que ficam em elevadores de prédios comerciais. Eles têm parcerias e divulgam bastante as iniciativas das instituições. Mas eu não quis trazer das grandes aqui, porque para não ficar tão óbvio, mas aqui a gente tem feijoada, leilão de gado, bazar, moto, festa junina, corrida e caminhada para criança, para idoso, para criança com síndrome de Down. Então, acho que são iniciativas que são importantes. Obviamente, vocês vão ter o apoio do público para organizar eventos como esse, por exemplo, fechar um determinado perímetro da cidade para poder organizar, com toda a facilidade e disponibilização de equipe de trânsito e assim por diante, para que vocês possam, através da venda de kits, por exemplo, no caso da corrida, arrecadar recursos. Tá? Eu queria dividir com vocês aqui alguns cases e o primeiro é do Instituto Reciclar. O Instituto Reciclar fica em São Paulo, atende crianças em situação de vulnerabilidade da favela do Jaguaré. E eles estruturaram
a sua iniciativa através de atividades de contraturno. Então, a criança vai à escola convencional e no contraturno ela vai para o reciclar. E aí ela vai para o reciclar participar ou fazer parte de uma oficina de reciclagem. Então, ela entra com... o projeto é para crianças de 16 a 19 anos. Elas passam por todas as unidades, por todas as fases do processo de reciclagem de papel. E aí é engraçado, né? Através da reciclagem de papel, eles conseguem, inclusive, fazer um benefício para o ambiente, né? Então, eles reusam o papel. Através da oficina, eles dão profissionalização, eles dão inclusão, protagonismo para o jovem. E no final, o produto que é feito através desse processo é comercializado através de cartões de visita, agendas. Então, é um exemplo que eu quis dividir com vocês porque ele faz o processo ele é sustentável do começo ao fim, né? A gente está atuando com pessoas com a classe menos favorecida, são crianças em situação de vulnerabilidade de uma favela, que entram num projeto para serem incluídas, terem capacitação, terem uma primeira experiência profissional, fazendo um trabalho que beneficia o meio ambiente. Eles fazem reciclagem de papel e, por fim, eles vendem, eles criam um negócio. Eles vão lá, entram em contrato com a Natura tem todo um posicionamento de sustentável, né, que liga para o meio ambiente, enfim. Faz todo sentido para a Natura comprar todas as suas agendas de final de ano, em que ela presenteia aos seus funcionários com o reciclar, né? É uma forma dela estimular esse círculo virtuoso que foi criado por essa instituição. Então, tem alguns números aí, mas eu queria dividir com vocês uma matéria, para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu estou falando. Transformar papéis velhos em produtos novos. Dar oportunidades de profissionalização a adolescentes. Esse é o trabalho do Instituto Reciclar em São Paulo, uma organização não governamental e sem fins lucrativos. Ao todo, são 150 adolescentes da região do Jaguaré, na Zona Oeste, com idade entre 14 e 19 anos. Aqui, os participantes têm aulas de complementação educacional, como português, matemática e conhecimentos gerais. Gustavo já conseguiu resolver boa parte do déficit que tinha com os números. Que o professor ensina bem explicado, as coisas bem explicadinhas, aí fica mais fácil para entender. As aulas de complementação ajudam a reforçar a base que eles já trazem da escola pública. E aqui a gente tenta resgatar esses conhecimentos. O desenvolvimento cognitivo e de raciocínio é trabalhado de forma lúdica e com jogos como o xadrez. O professor desenha até esquema tático para os alunos trabalharem melhor as jogadas. A prática de xadrez ela é vinculada a um desenvolvimento intelectual em algumas áreas, por exemplo, atenção, concentração, né, raciocínio lógico. Os adolescentes com mais de 16 anos também trabalham nas oficinas de reciclagem de papel. Todos são registrados. Aqui eles separam os papéis, trituram as folhas e confeccionam novas, que mais tarde se transformarão em produtos. Aqui é a etapa final de produção, onde as folhas de papel são transformadas em mais de 100 itens diferentes, como, por exemplo, convites, cadernos, caixas. Esses produtos são vendidos em empresas e aqui mesmo no Instituto. Com o dinheiro da venda, eles conseguem cobrir até 40% dos custos do projeto. Mais do que reciclar papel, a gente se propõe a reciclar vidas, a fazer com que esse garoto compreenda que muito mais do que hoje ter, é necessário que ele esteja o que ele seja. Na verdade, que eles consigam entender a importância da educação para a transformação da vida deles. Então, acho que ter essa oficina como um mecanismo, como um veículo de transformação social, para nós é fundamental e acredito que para eles sejam de suma importância.
Alguns participantes se destacam tanto no projeto que acabam seguindo carreira aqui mesmo. É o caso de Diego. Ele entrou aos 16 anos como participante, foi contratado como funcionário e depois virou coordenador de produção. Poxa, o projeto é excepcional, né? Para mim foi fundamental para conquistar tudo que eu conquistei até hoje, né? E para o jovem do futuro, eu acho que é uma oportunidade única e onde pode transformar sua vida de uma forma inexplicável, né? Isso foi o que aconteceu comigo, acontece até hoje, né? Participar desse projeto é algo incrível, né? E acredito que a oportunidade que dá para o jovem também é algo excepcional, ao qual muitos lugares não oferecem. Gleice pretende seguir o mesmo caminho. Há pouco tempo foi contratada como auxiliar de escritório, depois de 4 anos participando do projeto. Muito interessante eles me dado essa oportunidade. Uma que eu sou um exemplo para o pessoal que ainda está em processo aqui no Projeto Reciclar. E a minha expectativa é crescer profissionalmente. Nem todo mundo pode seguir carreira dentro do projeto, mas a grande maioria consegue oportunidade de emprego. Em 18 anos de trabalho, mais de 75% dos ex-participantes estão ativos no mercado de trabalho. O que a gente costuma propor para eles, durante a confecção dos papéis, durante a confecção dos produtos, é que, seja o que for que eles queiram para a vida dele, é necessário que eles construam. E essa construção só se dá certo, ela só é realmente sólida quando eles veem a educação como à frente desse processo. Bom, acho que dá para, não preciso nem explicar muito, mas o quanto é motivador ver uma iniciativa como essa, né? Eu conheci o João, esse rapaz que falou no final, ele ficou 20 anos no Reciclar e hoje ele virou sócio de uma gráfica, onde ele é o gestor comercial da gráfica. O João provavelmente teria se perdido nas drogas ou no crime se não fosse o Reciclar. Então, histórias como essa, com certeza fazem parte da realidade de vocês. Foi o que mudou, foi o que fez com que eu saísse do mercado corporativo e, de alguma forma, entrasse nesse mercado maravilhoso que tem gente fazendo coisa que a gente nem acredita. Enfim. Agora eu vou lá para a Bahia. Obras Sociais Irmã Dulce. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma obra muito importante que tem nas Unidas de Salvador, mais especificamente no município de Simões Filho. Eu tive a oportunidade de conhecer. E além da obra social, que é fantástica, as crianças têm a oportunidade de estudar num ambiente que lembra uma fazenda, em que eles conseguem, no mesmo local, fazer o turno e o contraturno escolar, ter experiências com artes, música, teatro, dentre outras coisas, além da grade curricular do MEC, tudo no mesmo lugar, sem precisar se descolar, com 5 refeições diárias. A Irmã Dulce criou uma forma de financiar a sua atividade, ou pelo menos parte dela. Criou uma panificadora, um centro de panificação, que 100% do resultado da venda dos produtos é destinado revertido para o atendimento de mais de 700 crianças de baixa renda. Aqui tem algumas fotinhos dos produtos. Hoje são mais de 15 produtos na linha entre pães e doces. Está aí, né, um exemplo de produção de alimentos. Né. Hoje eu tive com o Samuel visitando um centro de assistência a moradores de rua, e ele está fazendo um trabalho muito interessante, que é a produção, o beneficiamento de café lá. E está produzindo cafés premium. Então, o café está sendo produzido por moradores de rua. O produto é maravilhoso, né? A embalagem é linda,
esse produto vai vender muito. E tá aí. É um pouquinho de criatividade com um pouco de força de vontade que a gente coloca em prática. E por fim, eu queria falar, como case ainda, agora na linha de serviços, eu queria dar um exemplo só, que é mais um exemplo de motivação, né, de inspiração, que é o Mobilize. O Mobilize é o primeiro portal de mobilidade sustentável no país. Ele faz o levantamento, estudos sobre a mobilidade urbana nas grandes cidades pelo país afora. O objetivo é apontar as necessidades de melhoria das nossas calçadas, dos nossos centros, nossas praças públicas, para que as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade, e aí não são só os deficientes, uma senhora que carrega um carrinho de feira, uma pessoa com uma muleta, qualquer pessoa hoje, uma pessoa idosa de forma geral, ela já tem uma dificuldade diferente de mobilidade, que muitas vezes não é sentida por nós, que não temos essa dificuldade, e o Mobilize tem essa missão, e hoje ele presta consultoria, ele virou tão especializado no assunto que ele presta consultoria para empresas que querem desenvolver políticas de sustentabilidade, de mobilidade. Esse é o Rick. O Rick tem ELA. Sabe o que é ELA? A doença do Stephen Hawking. Ele não mexe em nenhum membro do corpo. Zero. Ele fica deitado numa cama, a única coisa que funciona dele é o olho. E através de um computador que consegue identificar a retina dele, ele trabalha mais de 12 horas por dia. O Rick fundou essa instituição, Mobilize, depois de ser diagnosticado com ela, uma doença que tirou toda a sua mobilidade. E depois de ser diagnosticado, ele escreveu para a Ernst Young um guia de mobilidade. Vejam bem, ele escreveu com um olho um guia de mobilidade urbana para a Ernst Young. Mais recentemente ele lançou um livro, que é um sucesso, se vocês puderem ler, uma fonte de inspiração tamanha, que se chama Movido pela Mente. Mas está aí, um exemplo de uma pessoa que poderia ter desistido pelas adversidades da vida, mas que decidiu dedicar o seu tempo, mesmo com todas as condições adversas da sua saúde, para um bem social. Os resultados do Mobilize são gigantescos. O Mobilize conseguiu conquistar que as calçadas do país, um trabalho que eles fizeram de mobilização política, que as calçadas do país deixassem de ser responsabilidade dos proprietários e passassem a ser do poder público, para que houvesse uma unificação, houvessem políticas específicas, e hoje o Mobilize está no processo de divulgação disso. A maior parte dos prefeitos não sabe ainda, e ele começou lá pela região dele. Ele fez um convite para o prefeito de Barueri, ele mora de Santana de Parnaíba, onde ele mora, para fazer um passeio pela rua com ele. E ele teve que literalmente andar de cadeira pela rua. E o prefeito ficou, obviamente, envergonhado com a situação e passou a reformar a cidade inteira para que houvesse mobilidade e ele pudesse, pessoas com dificuldade de mobilidade pudessem andar. Então está aí um exemplo de inspiração, o Mobilize. Bom, para finalizar essa parte, o conceito de negócio social está cada vez mais presente no dia a dia, acho que vocês precisam se atentar a isso. É uma oportunidade de gerar empregos. Vocês veem, né, naquele exemplo do reciclar, todas as crianças ali são carteira assinada. Né? As pessoas que trabalham na sede administrativa do reciclar têm carteira assinada, eles estão gerando emprego. E receitas recorrentes, receitas que entram todos os meses. A mesma coisa lá na panificação lá da Irmã Dulce. Isso é sustentabilidade na essência. Eu acho que eu queria que essa parte inspirasse muito vocês, para que saíssem daqui e identificassem oportunidades para as instituições de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre doação direta. As doações diretas são as doações de bens, de dinheiro e bens, sem incentivos fiscais. São aquelas que a pessoa vai por vontade própria, tira do seu orçamento e destina para uma causa que ela acredita. Aqui são alguns exemplos. A gente vê muita abordagem 1 a 1, né? Quem aqui não abordou um amigo, uma pessoa na rua e vendeu a sua instituição e pediu recurso? Se alguém vai a São Paulo, vai à Avenida Paulista, tenho certeza que vocês vão encontrar pelo menos 5 instituições ao longo da Avenida Paulista, com coletinho laranja,
verde, rosa, pedindo doações. As doações e as parcerias com as empresas, que também hoje é uma forma importante, apesar das doações com investimento do bolso nas empresas terem caído, ainda existe sim aquelas que fazem por altruísmo, que fazem como efetivamente uma política de sustentabilidade da empresa. Indo para um lado um pouco mais sofisticado, né, o telemarketing. O telemarketing hoje é responsável por uma infinidade de recursos captados no país. Eu vou mostrar um exemplo especificamente, que foi permitido abrir os números. Mais uma vez aqui, talvez estruturar uma atividade de telemarketing para uma instituição talvez não funcione, mas se vocês se juntarem, talvez seja viável. Hoje há a possibilidade de terceirização e, com certeza, é uma atividade que pode trazer recursos. Eu queria falar um pouco sobre os cofrinhos e nota fiscal paulista. A nota fiscal paulista eu não vou entrar muito no mérito, eu acho que até o vereador já comentou um pouquinho, mas ela teve essas mudanças todas, mas os cofrinhos eu coloquei junto porque eles estão vinculados ao varejo, né? E tem uma oportunidade muito grande aí. Eu acho que vocês precisam estar atentos para isso. E, por fim, a internet. Eu acho que a internet, quem não está na internet hoje... Tá fora. Daqui a pouco a gente vai fazer um break. Isso aqui é um case de um instituto de Minas Gerais, do Mário Pena, de telemarketing. Em um ano, no ano de 2017, eles captaram 38 milhões de reais com ligação. Telemarketing ativo. Oi, bom dia. Aqui é o Instituto Mário Pena. Você não quer destinar R$5 na sua conta de gás para a instituição, para um trabalho XYZ? 38 milhões de reais. O custo dessa operação foi de 9, sendo esses custos o operador de telemarketing, que é um terceiro, a compra de e-mailing, você precisa ter o telefone das pessoas para ligar, e, por fim, o meio de pagamento, que hoje, inclusive, é homologado, né? A Anatel, a ANEEL, enfim, homologaram, através de uma instituição normativa, os custos disso, que varia de 9% a 12%, tendo um custo total aí de cerca de 20% a 23%. Sobrou 29 milhões, tá bom? Cofrinhos. Eu queria mostrar a iniciativa de Barretos. A Abrace Uma Causa trabalha com Barretos desde 2012, final de 2012. Foi a instituição que me tirou do mercado corporativo. Eu não conseguia acreditar que aquilo que era feito em Barretos realmente existia. E hoje eles têm um cofrinho. Cofrinho, ele para mim é uma iniciativa que tem um valor que transcende a captação, porque ele é baseado na confiança. O Hospital de Barretos desenvolve as latinhas em material reciclado, adesivam para gerar visibilidade. Eles fazem a parceria com os varejos de diversos municípios, locais de atuação, não só lá em Barretos, e estimulam os caixas a estimularem a doação do troco, aquele dinheiro que você compra e sobra 10 centavos, 50 centavos, 20 centavos, eles estimulam essa doação. Esse dinheiro é utilizado pelo varejo. Isso para vocês talvez não possa não parecer, mas os varejos hoje têm dificuldade de ter troco. É uma loucura a gestão de troco. Você precisa levar dinheiro num banco, trocar por moedas para você poder fazer as trocas de dinheiro. Então, o Barretos com isso resolveu um problema, inclusive do varejo. Eles conseguem arrecadar troco, o estabelecimento usa as moedas e o dinheiro que ali é depositado e faz uma transferência para a conta do hospital. Tudo baseado na confiança. Se o cara do estabelecimento quiser botar o dinheiro no bolso e falar que não recebeu doação, ele pode. Mas o hospital confia e isso acontece, mas acontece muito pouco. Então está aqui. Um case fácil, fazer cofrinhos não é um grande desafio. Os varejistas têm total interesse, porque ajuda na operação do troco. As pessoas hoje em dia, muitas vezes nem fazem uso do troco, fica jogado no carro, bota no bolso e perde. E as instituições podem ir lá no final da semana, no final do mês, receber esse dinheiro. Então, isso aqui é um caso que é importante, de implementação rápida. Em uma semana, se vocês quiserem, vocês estão com isso aqui na rua. Para vocês entenderem, o ano passado, o Hospital de Barretos captou 2 milhões de reais com essa brincadeira. Bom, falando um pouco da internet, né? A gente está dentro do tema de doações diretas. A doação direta hoje tem
como principal canal hoje os sites, né? A internet, os meios de pagamento eletrônicos. E vocês não podem estar de fora, né? A Emília me contou que a maior parte de vocês ainda não tem nem site. Então, queria dividir um pouquinho com vocês. Mas a internet foi a maior invenção do último século, talvez desse próximo que a gente está vivendo, né? Ela amplia nossos horizontes e democratiza a informação, abre uma série de possibilidades que há 25 anos não existiam. Hoje, a facilidade que você tem de criar uma ideia, divulgar a sua ideia, divulgar a sua iniciativa e buscar pessoas que se engajem nessa iniciativa é muito maior do que se tinha. Tá aí as redes sociais, né? Quem aqui tem site? A instituição tem site? Acho que não muito, na verdade. Eu sei que eles trabalham em projetos de leis. Quem aqui tem Facebook? Acho que vai ser mais gente agora, né? Facebook é fácil, né? Só colocar uma foto e sair fazendo. E Instagram, que hoje é uma forma também... Existem outras, né? O Twitter, acho que outras redes sociais. Mas ter um site com as informações organizadas sobre a sua instituição é fundamental. Quando uma pessoa vai fazer, eu vou mostrar uma pesquisa, mas as pessoas hoje elas pesquisam antes de doar. Elas querem saber para onde está indo o dinheiro dela. Se você não tem informação na internet, você nem é considerado. Né? Ninguém vai ficar ali pegando o telefone para ligar para a instituição. Olha, posso fazer uma visita aí? Não, eles querem entrar na internet e ver, resolver. Ah, legal, quantas pessoas atende, onde está inserido, qual a comunidade que ajuda, qual o orçamento, quantos funcionários. Eles querem ter tudo na mão, né? E a internet cumpre esse papel. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas criar um site hoje, eu não estou brincando, demora menos de 1 hora. É 15 minutos. Né? Os domínios são super baratos, muitos deles gratuitos. Existem plataformas como o Wix, que tem, inclusive, alguns templates prontos. Né? Eu vou dar um exemplo de um template aqui. Isso aqui é um template pronto. Eu gerei essa tela aqui para vir para a apresentação. Você clica no template, aqui você altera as suas informações. As subpáginas, os sobre, os nossos programas, são todas customizáveis. Você escreve conteúdo, você sobe fotos. Em menos de 1 hora você tem um site no ar, com todas as informações. E melhor, você consegue aqui, através dessa ferramenta, incluir uma ferramenta de doação automática. Esse aqui é um outro, o nome não é muito bom, chama GoDaddy, mas ele é bastante... funciona direitinho. Através de alguns campos, você vai escolher a categoria do site, qual é o nome do site, qual é o nome do site, qual é o e-mail da pessoa responsável, o endereço. Ele cria um site na hora. Eu chamei aqui de ONG Amor. Então, é muito simples. E te dá já uma opção de pagamento via cartão de crédito. Então, se vocês quiserem, amanhã vocês têm um site para receber doação de cartão de crédito que vocês divulgam para suas redes sociais ou para suas comunidades do entorno e começam a receber recursos. Vocês precisam estar na internet. Eu vi que muita gente está fora. Tá? O que a gente fala sobre as doações diretas? Né? Elas são muito importantes porque elas dão muita autonomia. São doações não carimbadas, né? Aquelas doações que permitem vocês pagarem os custeios, que muitas vezes as leis de incentivo não permitem. Por outro lado, o que a gente vem vendo é uma substituição. Né? Muita gente migrando, somente as empresas migrando da doação direta para a doação incentivada. E aí é onde a gente entra no próximo tema da nossa apresentação. Eu acho que a gente vai fazer uma paradinha para o break. Eu só ia pedir para vocês não demorarem muito, para a gente continuar o tema. Próximo assunto são doações incentivadas. Pessoal, então 5 a 10 minutinhos para o intervalo, bem rapidinho, senão não vai dar tempo de nós concluirmos, tá? Obrigado, pessoal.